Uma religião única parece estar se formando. Ontem, no dia 14, o Papa chamou todas as pessoas, convocou as religiões de todas as crenças, todas as fés. Ele não está convocando somente o povo do Vaticano ou da Rússia. Ele chama a todos: cristianismo evangélico, hinduísmo, panteísta, religiões afro-brasileiras, umbanda e espiritismo, entre muitas outras. Fez esse chamado global das religiões com o intuito de uni-las em oração contra esta pandemia, para que Deus seja misericordioso. E o que estamos recebendo é apenas o que foi plantado por nós mesmos. Deus nunca jamais erra. Até mesmo aquelas pessoas que aparentemente são inocentes e são vitimadas, certamente é porque Deus tem um propósito em suas vidas, seja neste plano ou em outro. Talvez um livramento do que ainda estaria por vir. Puxando um pouco para minha religião, como sou católico, mas tenho uma fé reencarnacionista, espírita, eu creio na reencarnação, tenho convicção de que alguns que agora padecem já estão programados para que isso aconteça desde o início de suas vidas, para que partissem neste momento, seja por cumprimento de um karma, que seriam as nossas dívidas, ou simplesmente porque seriam úteis na espiritualidade neste momento. Mas a pergunta que não quer calar é: qual seria o intuito real por trás da união de todas as religiões? Eu consigo ver o Papa Francisco apenas com uma ótica santa. Aparentemente ele não veio para causar discórdia ou separação, mas para unir a todos em um ato de amor, humildade e fraternidade. Sabemos que muitas dessas religiões adoram ídolos e algumas outras adoram seres malignos. E a Bíblia deixa claro que não pode prevalecer. A luz não pode se misturar com as trevas. Muitos têm dito que a união das religiões serviria para um único propósito, que seria preparar a vinda do anticristo. Mas eu creio que exista uma falha nessa teoria. Por muito tempo, sendo católico, acreditei que fosse um plano realmente maligno a união das religiões. Mas se todos os povos, pequenos, grandes, ricos ou pobres, se unirem com o propósito de fazer o bem a toda a humanidade, isso não parece de modo algum ser algo ruim. Não a princípio. Nós católicos recebemos muitos ataques por parte de evangélicos, que nos julgam sermos idólatras, repetidores de orações, e nós também, que não somos santos, acusamos os evangélicos de serem seguidores de ladrões de dízimos e ofertas absurdas, ou distorcedores das escrituras. Ambas as religiões atacam a religião espírita, acusando-a principalmente de ser uma doutrina necromante, que invoca espíritos dos mortos. Entretanto, os católicos invocam muitos santos, que são espíritos de mártires. Para você ter uma ideia, para cada dia do ano existe um santo específico. E os católicos acreditam que os mesmos podem interceder por nós, mesmo estando em outro plano, do outro lado. E agora todas essas religiões também atacam os hindus, os que adoram os seus deuses, como Shiva, Buda, Ganesha, entre outros. Não podemos atacar uma pessoa que nasceu desde o ventre de sua mãe em uma doutrina específica e cresceu sendo educado nela. Que culpa tem uma criança que nasceu, cresceu e viveu aprendendo apenas sobre os ensinamentos de Buda, como este sendo o seu avatar, o seu exemplo a ser seguido? O que para nós que adoramos a Deus e o seu Filho Jesus Cristo, para eles e outros povos, Buda foi o principal exemplo de santidade em toda a sua vida, e este é o exemplo que eles seguem. Então eu concordo que o preconceito deveria sim acabar entre todas estas religiões. Porém, existe algo que não podemos concordar realmente: a luz e as trevas não podem se misturar. Um satanista jamais poderia se unir com um propósito cristão, pois o Deus dele é totalmente contrário ao Deus bíblico. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14, 15 e 16 dizem: não vos prendais a um jogo desigual com os infiéis, porque qual sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Você percebe que neste versículo, que é o 14, o próprio Deus afirma que não podemos tratar com desigualdade ao nosso próximo. Continuando: que concórdia há
entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então ele deixa claro no versículo 15, onde fala a respeito da união entre o bem e o mal, que não pode existir. A bondade e o amor, por exemplo, nada tem a ver com Belial, que é tido como um demônio, o que é oposto à luz e o oposto de Jesus Cristo. Acredita-se que Belial foi um rei do inferno, comandante de 80 legiões, e a missão dele aqui na terra é justamente atingir os homens de bom coração, ou seja, ele é o principal acusador dos homens bons. Neste caso, uma união não pode existir comunhão entre ele e Jesus Cristo, entre o bem e o mal. No versículo 16, as palavras que referem à idolatria é algo extremamente abominável, onde ele fala: qual o concurso que tem o templo de Deus com os ídolos? Mas nós não estamos falando das imagens da Virgem Maria, nem dos arcanjos, nem dos mártires que existem nas igrejas católicas, porque as pessoas já gostam de associar catolicismo com idolatria. Essas imagens e esculturas estão ali apenas com o único propósito de ornamentação. Então devemos tirar essa ideia de idolatria dentro da igreja católica, pois isso não existe ali dentro. As pessoas olham para o pregador no altar e é proibido ajoelhar-se perante imagens de caráter ornamental. Então sempre tem alguma religião que acusa o catolicismo de idolatria. Ela está sendo uma seguidora de Belial, a religião que está acusando, óbvio, pois está fazendo isso indevidamente. Lembre-se que Belial é o acusador. Isso serve também para os dois lados. Se os católicos afirmam que os evangélicos expulsam demônios com o poder do maligno, pode estarem condenando a própria alma. E ambos não podem acusar o espiritismo de estarem expulsando também demônios nas sessões de desobsessão com o próprio poder do mal, pois ali também pode haver um anjo ministrador ou o próprio Deus. Então nós vamos novamente pegar a Bíblia em Mateus 12, versículo 22, onde diz: havia uma pessoa cega e muda pelo poder do demônio. Então os fariseus, ao verem que Jesus havia curado essa pessoa expulsando o maligno, disseram que ele fazia aquilo pelo poder de quem? De Beelzebul. Gente, essa seria uma séria acusação para aquela época, pois esse demônio para o cristianismo seria o príncipe dos demônios, o quarto mais forte do inferno, conhecido como o pai da pestilência. Ele é o irmão mais velho de Lúcifer, descendente de Behemoth, pai de Belial. Então Jesus repreendeu a todos os seus acusadores, pois ele conhecia até mesmo seus pensamentos. Então ele disse: Satanás não pode expulsar Satanás, pois um reino ficaria dividido entre ele mesmo e não prevaleceria. Ou seja, é a mesma coisa de um ladrão que rouba e depois ele torna-se o seu próprio juiz e vai para a cadeia por conta própria. Não existe lógica. Agora preste atenção à parte mais importante dessa leitura. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Então seria isso que o Papa estava tentando fazer. Ele está juntando os que são de Deus, o trigo. Ele não está espalhando, nem os ignorando. Porém nós vamos ter que ficar espertos, porque a igreja no passado pode não ter tido uma fama de boazinha, condenando a morte e as piores torturas que se possa imaginar no tempo da Inquisição. Nós esperamos que realmente essa página da igreja tenha virado e que uma ideia futura de única religião não venha a se tornar motivo de condenação e morte para muitos. Agora vamos encerrar o vídeo com esses outros dois versículos para fazermos uma reflexão. No versículo 31, ainda neste mesmo livro, diz: por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. 32. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo
não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Então devemos realmente bater na boca e pensar muitas e muitas vezes antes de acusar qualquer religião de expulsar demônios pelo poder do mal, porque o Divino Espírito Santo está nos locais onde o bem estiver sendo feito. Pois é até difícil ter a dimensão do que seria cometer um pecado que jamais terá perdão nesta vida ou em outras. Obrigado e até a próxima, meus pequeninos.